Eu saúdo os irmãos com a bendita e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede, permitindo-nos estarmos aqui e posicionar-nos aqui diante deste aparelho para mais um vídeo mensagem. Agradeço a Deus pelo dia, agradeço a Deus pela vida, pela saúde, pela graça, pela disposição de poder estar aqui para compartilhar com os irmãos, com os amigos, mais uma porção da bendita palavra de Deus. E faço votos a Deus para que esta palavra sirva para o meu e o teu elevo espiritual. Queridos, nesta noite convido-vos a ler uns versículos da palavra de Deus em 3 livros diferentes, aonde estaremos meditando nesta noite. Primeiro livro a lermos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 28, no versículo de número 19, que diz-nos assim: Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, que diz-nos assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E por último, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nesta oportunidade estaremos pregando sobre o seguinte tema: qual o verdadeiro propósito do batismo em água? Qual o verdadeiro propósito do batismo em água? Glória a Deus. Estamos vivendo uma época em nossas igrejas nunca visto antes. Estamos em uma corrida por candidato para o batismo. Há uma preocupação por parte dos pastores de congregações
Preocupação esta pela pressão imposta pelos pastores setoriais. Estamos vendo nos nossos dias, em nossas igrejas, particularmente na igreja de Vila Brasilândia 1, aonde congrego, aonde tenho visto, e sei que isso está em todas as congregações do nosso setor 3 do Belém. A busca, a preocupação em ter candidato para se apresentar no dia do batismo. A preocupação é tamanha que não se preocupa com o estado espiritual dos candidatos. Não há uma preocupação com a situação desses candidatos, de como estão, como que eles se encontram. Não há essa preocupação nos pastores. A preocupação maior é levar candidato para o batismo. A preocupação é em cumprir uma meta, é em satisfazer uma exigência ministerial. E custe o que custar, essa exigência, ela tem que ser cumprida. Há uma meta estabelecido. O prazo para o batismo, que outrora era de 2 a 2 meses, hoje parece que está de 4 em 4 meses. Ou seja, acharam-se insuficiente 2 meses para se conseguir candidato. Então prorrogaram, aumentaram esse prazo para cada 4 meses termos batismos na água. E nesse decorrer, há uma corrida, há uma preocupação em se apresentar candidato, em apresentar pessoas para ser levada ao batismo, para que possa descer as águas e o nome da nossa igreja está lá escrito no quadro e exposto o número de candidato que a nossa congregação apresentou. Então há uma pressão, há uma preocupação em corresponder a essa pressão, de tal forma que se o pastor, se o líder de igreja não satisfazer essas exigências e ficar 2 batismos sem apresentar um candidato, ele corre perigo de ser tirado da congregação. Porque isso, aos olhos dos nossos líderes maiores, é uma demonstração de que os pastores de congregação não estão trabalhando, não estão fazendo nada, não estão evangelizando. Então, há essa preocupação. E nessa preocupação, no objetivo de satisfazer essas exigências, é que não tem se dado muita importância para a situação espiritual dos candidatos a ser levados ao batismo. Pessoas que são levadas de toda forma, de toda maneira. Pessoas que são levadas apenas por ser levadas, apenas para serem batizadas. Mas pessoas que não tiveram nenhuma mudança de vida, nenhum testemunho público de vida, de pessoas que de fato creram no Evangelho
creram em Jesus Cristo e liberta das coisas deste mundo, agora aptas para descer as águas batismais. Não, isso não existe mais. Essa preocupação por parte dos pastores não existe. Eles não se preocupam mais com isso. A preocupação é não passar um batismo, é não passar 2 batismos, sem que não apresente um candidato para descer as águas batismais. Então estamos numa correria, batizando a rodo, chamando as pessoas, perguntando na igreja quem não é batizado. Aí as pessoas que não são se manifestam, marcam uma reunião com essas pessoas, para então nesta reunião coagi-las a descer as águas do batismo. Sem nenhuma mudança. A mudança que se apresenta é aquela mudança dentro da igreja. Quando se vai apresentar os candidatos para a igreja, então apresenta candidatos aparentemente mudados, mas que depois do batismo, depois do domingo do batismo, você vê a pessoa totalmente do mesmo jeito. Porque não há uma preocupação. Não há mais aquela preocupação por parte dos pastores. Criticamos muito a igreja CCB. Como se criticou esta igreja? Como se criticou essa denominação, a CCB? Pela forma com que ela tratava o batismo. E hoje nós vemos a nossa igreja incorrer naquela mesma prática que tanto se condenou essa denominação. Não há uma preocupação, não há um interesse com a vida dos candidatos. Inventaram-se agora o tal do discipulado, aonde leva o candidato dentro de uma sala e ali dá aquelas palavras. Suponho eu, no dia do batismo, você não vai assim, você não vai dessa maneira, você tira isso, você tira aquilo. No dia do batismo, dia após o batismo, não importa, não interessa, desde que você desça as águas batismais para registrar que a nossa igreja, a nossa congregação levou determinado número de candidato ao batismo. E aí afirmamos que são pessoas salvas, só porque desceram as águas batismais. São salvos, o número de salvo. É lamentável. O que nós estamos presenciando é um verdadeiro sepultamento de pessoas vivas. E isso é crime. Pela nossa legislação, é crime. É crime você sepultar uma pessoa viva. Isso é assassinato, homicídio. Mas estamos vendo isso no âmbito espiritual. Quando nós pregamos que o batismo é para pessoas mortas, quando nós pregamos que o batismo, ele tem sua representação, ele tem seu significado. Nós pregamos que o batismo, o descer as águas do batismo, fala-se da morte daquela pessoa.
a descida às águas batismais, fala do sepultamento daquela pessoa. O mergulhar a pessoa na água fala do seu sepultamento, está sendo sepultada. Ao levantar da água, fala da sua ressurreição. Descendo a água, fala da sua morte. Mergulhando na água, fala do seu sepultamento. Levantando ela da água, fala da sua ressurreição com Cristo. São o pouco que nós entendemos do verdadeiro significado do que é o batismo em água. Então o batismo não é para pessoas vivas, não é para pessoas carnais, não é para pessoas mundanas. O batismo são para pessoas que estão mortas, morreram para o mundo, morreram para o sistema do mundo, morreram para esse mundo. São pessoas que deram provas visíveis, palpáveis, comprovadas, de pessoas que de fato morreram para o mundo e estão vivas em Cristo para Cristo, de maneira que já não vivem mais, mas Cristo vive nessas pessoas. Então essas pessoas, elas morreram para o mundo. Então agora nós vamos fazer o seu sepultamento. Vamos sepultar essa pessoa, mergulhando, imergindo ela na água e tirando ela da água, falando do seu ressuscitamento. Ela ressuscitou com Cristo, em Cristo. Isso é o pouco que nós entendemos do batismo. Os seus 3 significados. Descer as águas fala da morte. Mergulhar fala do seu sepultamento. Tirar da água fala da sua ressurreição. Mas isso é para a pessoa morta. Mas como eu disse, estamos sepultando pessoas vivas. Já teve casos aqui na Lapa do pastor pedir reunião de obreiro, e isso foi falado na nossa igreja de Vila Brasilândia 1. O pedido do pastor do setor que se tomasse cuidado com os candidatos que se levavam ao batismo. Porque dizia o pastor do setor que eles eram obrigados, veja, a batizar pessoas até mesmo com carteira de cigarro no bolso, cheirando a cigarro, cheirando a cachaça. Isso é um absurdo, irmão. Isso é um crime grave. Irmão, ninguém é obrigado a sepultar ninguém. Isso falta coragem para negar o batismo a essas pessoas. Não é que somos obrigados, ninguém é obrigado. Se leva uma pessoa ao cemitério para ser sepultada, e quando se coloca essa pessoa lá na cova, o coveiro percebe que ela está viva, o coveiro não vai sepultar essa pessoa. Ele vai dizer que ela está viva. E eu tenho certeza que o coveiro não vai jogar terra em cima do caixão dessa pessoa, percebendo ele que ela está viva dentro do caixão. Não vai. Senão ele vai incidir em crime, em assassinato.
Assim é o batismo. Quando se está levando um candidato que se percebe que ele não está de acordo com a sã doutrina de Jesus, que ele não está liberto das coisas mundanas, a menor que seja, porque uma pitada de fermento leveda toda a massa. Se essa pessoa demonstrar um vestígio de que ela não está liberta, de que ela não deixou tudo do mundo, tem que ser negado o batismo para essa pessoa. Mas nós estamos vendo o contrário, irmão. Nós estamos vendo o contrário. Nós estamos vendo o contrário. O que nós estamos vendo é que estão sepultando as pessoas vivas. Não se tem coragem, não se tem dignidade, não se tem moral para se opor, para se negar a sepultar uma pessoa que está viva. Mas em um complô se reúnem para sepultar as pessoas, para matar as pessoas vivas. É lamentável, irmão. Ninguém é obrigado, irmão, a sepultar ninguém vivo. Ninguém é obrigado a matar ninguém. Isso falta coragem para se negar a sepultar alguém vivo. Isso é demonstração de assassinato. Por quê? Porque não se tem preocupação de fato com a alma do indivíduo. A preocupação é com o número. A preocupação é que tem pastores que eles colocam na mente dos seus membros, dos seus liderados, que eles agora batizados, eles têm responsabilidades na igreja, para com a igreja, principalmente no que tange respeito aos dízimos. É isso que alguns pastores passam para os seus liderados. Que eles até então não batizados, não se podia cobrar deles responsabilidade para com os trabalhos, para com as atividades da igreja. Mas agora, pelo batismo, tornando-se membros, eles agora têm toda a responsabilidade na igreja e com as atividades da igreja, principalmente com os dízimos. Essa é a preocupação maior de alguns pastores em levar candidato ao batismo, para que prenda essas pessoas nesse pensamento de que antes elas não eram, mas que agora elas são obrigadas, são responsáveis pela manutenção, entre aspas, da igreja, da casa de Deus. Então, irmão, esse é o objetivo dessa correria. O medo de se perder para a igreja concorrente. Hoje, numa mesma rua, tem 2, 3, 5 igrejas. Então há uma preocupação com a concorrência. Talvez a concorrência esteja oferecendo coisas que supram os desejos carnais de tais membros, de tais liderados, que nossas igrejas não oferecem.
Então começamos a abrir mão aos poucos, para satisfazer o que alguns pastores chamam de cliente, patrocinador, menos membros do corpo de Cristo. Denomina-se os crentes de todos os adjetivos, menos de membro do corpo de Jesus Cristo. São clientes, são patrocinadores. E assim por diante. Há uma preocupação muito grande, irmão, em se fazer candidatos ao batismo. Há uma preocupação muito grande que se está batizando tudo o que se apresenta, tudo o que se acha, sem nenhuma preocupação se esta pessoa está adequada ou não ao batismo. Porque o que importa é o nome da nossa congregação, Vila Brasilândia 1. Está lá exposto no quadro para todos ver quantos candidatos levamos. Antes era contado por setor. Aparecia lá setor 3 da Lapa. Tantos candidatos. Aí dava-se a entender que aquele número de candidatos foi um trabalho conjunto de todas as igrejas do setor 3. Só que passaram a entender e a deduzir que havia nisso uma injustiça. Porque havia igrejas, pastores, líderes, de que não levava nenhum candidato, mas ganhava o mérito em conjunto. Então o que foi que resolveram fazer? Separar por congregação. Por congregação. Agora não aparece mais a igreja setorial, mas aparece agora as congregações do setor. Aí se vê, se percebe se aquele pastor daquela congregação do setor 3 está trabalhando, se ele está apresentando o candidato ao batismo. Aí complicou para os pastores. Aí mexeram com o seu sistema nervoso. Porque ninguém quer perder a sua congregação. Ninguém quer deixar a congregação que está dirigindo. Ser pastor de igreja hoje é um status. Ainda que não são assalariados, mas anualmente eles são recompensados no dia do seu natalício. São recompensados anualmente. Os pastores já ficam na expectativa do dia do seu aniversário. Porque a igreja vai lembrar dele. Vai lembrar das suas esposas de pastores. Então ninguém quer deixar a congregação. Se pensa que ser pastor é algo árduo. Mas para alguns, eles tiram de letra. Porque o que importa para eles não é as almas salvas, liberta. E sim o status de pastor daquela igreja. Porque quando chegar o dia do seu natalício, serão recompensados.
Mas quanta preocupação para com as almas, para com apresentá-las ao batismo de fato libertas, transformadas, renovadas, mudadas, trazidas ao estado original, natural, no seu modo de ser, no seu modo de viver. Eles não têm se preocupado com isso. De maneira nenhuma, irmão. De maneira nenhuma. Não se pode negar essa verdade. Ainda que eu sei que eles negam, porque isso os atinge, como pastores, como líderes de igreja. Há um pastor de igreja que nesse último batismo que teve, uma senhora, ele chamou ela para descer as águas batismais. Ela relutou que não. Ela mesmo confessou as suas fraquezas, que em tempos atrás verdadeiramente impedia uma pessoa de descer as águas do batismo, mas que hoje não se impede. Mas ela apresentou para o pastor dessa igreja, dessa congregação aqui do nosso setor 3 da Lapa, as suas condições, que por ela mesma não era aprovada para descer ao batismo. Mas o pastor disse que podia. E ela disse para esse pastor que ela não ia deixar de usar calça, não ia deixar de usar nada do que ela estava usando. Mesmo assim, ele a levou ao batismo. Ele a levou ao batismo, ou seja, ele sepultou uma pessoa viva, com o único propósito, o único desejo de apresentar candidatos no dia do batismo, em uma demonstração de um pastor que evangeliza, que trabalha no campo para angariar almas para Jesus. Quando isso não é verdade, pessoas que nunca se converteram, pessoas que Jesus nunca mudou a sua vida, nunca o transformou, mas que são levadas ao batismo para satisfazer uma exigência do ministério e preencher os caprichos de alguns pastores. É lamentável, irmão, o que nós estamos vendo. Mas nós lemos aqui 3 textos. 3 textos, irmão, aonde Jesus disse em Mateus, falando aos discípulos, Mateus escreveu, Mateus 28, versículo 19, aonde Jesus, ao ressuscitar e dar os mandamentos, as instruções finais para os discípulos, onde ele diz, portanto, após ele dizer, olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, aquele esvaziamento com que eu me esvaziei lá aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, onde diz que Jesus se esvaziou. Agora, cumprindo a obra de Deus, Jesus toma de volta o poder. Aí ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra.
é-me dado todo o poder. Aí cumpre aquilo que Paulo escreveu, dizendo que Deus sujeitou todas as coisas a Jesus. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo, exceto aquele que o sujeitou, Deus. Mas todas as coisas o Pai sujeitou ao Filho, a Jesus. Até o dia em que Jesus coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e todas as coisas venham a ser sujeitas ao Pai, onde diz que até o próprio Jesus ao Pai se sujeitará. Como filho. Mas até então foi dado a Jesus todo o poder. Todo o poder foi entregue a Ele, no céu e na terra. Todo o poder foi entregue a Jesus Cristo. Então ele diz: é-me dado todo o poder. Querendo dizer, como Paulo escreveu aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 15, no versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, debaixo dos pés de Jesus. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando Jesus sujeitar todas as coisas debaixo dos pés dele, então também o mesmo Jesus, o mesmo Filho, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Mas até então, tudo está entregue nas mãos de Jesus. Por isso que ele mesmo diz em João 14,6: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Batizando-a, ensinando-a. Ensinando. Ensina primeiro, para depois batizar. Hoje está batizando primeiro para depois ensinar. Não. Está errado. Está fora da Bíblia. Ide e ensinai e ensinai todas as nações. Oh, aleluia. Ensinai. Marcos, capítulo 16, versículo 15, que é o complemento disso aqui. Jesus diz: ide,
pregai o evangelho, olha aí, a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Marcos complementa Mateus, Mateus complementa Marcos. Ensinai todas as nações. Marcos escreve: pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê, pregar não é ensinar. Pregar é uma forma de ensinar as pessoas. Ensinar a todas as nações, para que elas venham a crer. Se ensina a palavra, se prega a palavra, para que as pessoas creiam naquele de quem se está pregando, de quem se está falando. Pois Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 13, dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas ele continua e diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clamar. Mas como vão clamar a alguém em quem não creram? Como vai crer em alguém de quem não ouviram? Uma coisa chama a outra, irmão. Então, quando Jesus disse: ide e ensinai todas as nações, ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê, então é pregar, ensinar para que ela creia. Alguém só vai crer em Jesus se for pregado sobre Jesus para essas pessoas. Alguém só vai crer em Jesus se alguém pregar sobre Jesus para essas pessoas. É em Jesus que essas pessoas têm que crer. É em Jesus que temos que levar essas pessoas a crer. Porque é somente Jesus que salva. É só Jesus quem cura. É só Jesus quem liberta. É só Jesus quem ressuscita. É só Jesus que dá vida. Então nós temos o papel como igreja de direcionar as pessoas a Jesus Cristo, aquele que é a chave, que é a fonte para todos os problemas. Então o papel da igreja constituída é direcionar as pessoas a crer em Jesus. E isso só é possível pela pregação da palavra. Porque Paulo diz, Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Só se crerão em Jesus, só tomarão conhecimento de quem é Jesus e do que Jesus pode fazer pela vida dessa pessoa se nós pregarmos, para que ela possa ouvir e crer em Jesus. E foi isso que Jesus falou aqui em Mateus,
E foi isso que Jesus falou em Marcos. Ide, ensinai todas as nações, para que elas creiam. Creia em Jesus. Aí, crendo, pela pregação, pelo que se ouviu de Jesus, essas pessoas crendo, elas tornem público a sua crença em Jesus pelo batismo. O batismo não salva, mas ele é uma confissão pública de que a pessoa faz perante os anjos, perante a igreja, perante o mundo, de que ela de fato creu em Jesus, aceitando agora o batismo e suas implicações. Porque o batismo tem implicações. Não é um simples banho, não é um simples molhar, não. O batismo tem algo figurado bastante forte. É ser sepultado com Jesus no batismo e ressuscitar com Ele para uma nova vida. Não é batizar primeiro para depois esperar uma nova vida, não. O batismo é prova de que essa pessoa que está sendo batizada tem uma nova vida. Ela nasceu novamente. Não pela água, mas pelo poder do Espírito de Deus. Quando ela creu, quando ela aceitou Jesus. O batismo em água é apenas uma profissão pública, uma confissão pública daquela pessoa de que ela de fato creu, ela é uma nova pessoa, ela é uma nova criatura, por isso ela aceita o batismo. Se negar o batismo, nunca foi salvo. Mas também descer as águas do batismo sem ser salvo, não será salvo. De maneira nenhuma, irmão. Então ensinar, pregar, para que as pessoas creiam em Jesus. Para que elas creiam na necessidade do batismo como um ato público de que ela creu. Não batizar ela para que depois ela venha a crer. Não, irmão. Está errado. Batismo não se oferece. A pessoa pede. Hoje nós vemos que o batismo ele é oferecido na nossa igreja. Oferece. Não consegue convencer pela pregação os não batizados. Então se oferece a eles o batismo. De maneira até coativa. Que muitos vão ao batismo não por desejo, mas por imposição. O batismo, ele não é mercadoria em fim de feira, que se oferece barato. Não. Batismo ele tem que ser desejado pela pessoa. A pessoa é que tem que chegar no pastor e pedir. A pessoa tem que chegar no pastor e sentir o desejo. Porque a palavra produziu nele essa necessidade, esse desejo de professar publicamente perante a igreja, perante o mundo, de que ele creu em Jesus. Que ele crê em Jesus. Mas o que nós temos visto é um oferecimento do batismo. Como eu disse, se pergunta a quem não é batizado. Pessoas que parecem até criança. Pessoas que nunca quiseram o batismo. Não sabem nem o que é o batismo se perguntar para eles. Mas são apresentados como candidato. Todos dizem amém.
Todos concordam, mesmo sabendo que a situação desses candidatos, muitos deles, não é de acordo com a palavra, não estão libertos, mas poucos se estão lixando para isso. Desde que tenhamos candidato a apresentar, para que o nome da igreja não fique em branco lá no quadro, e veja que o pastor de determinada congregação já está há 2 batismos sem apresentar candidato. Essa é a preocupação. Essa é a correria dos pastores. Estão sepultando as pessoas vivas dentro da igreja. E afirmamos depois, quando se dá o número dos candidatos, de que são o número dos que foram salvos. Que engano, irmão. Que engano. Batismo não salva. Batismo não é para salvar ninguém. Batismo é para salvo. É para quem já é salvo. Mas eles não entendem dessa maneira. Eles passam para a igreja que o batismo é para salvar as pessoas. Você se batiza e depois você vai ser salvo. O batismo vai te salvar. Não. Batismo é para a pessoa salva. Se batiza quem é salvo, liberto, remido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. É lamentável, irmão, o que nós estamos vendo. Se procura candidato para o batismo, e não candidato que procura o batismo para ser batizado. Perguntam-se para os pais. É lamentável, irmão. É lamentável, mas está fora da Bíblia, está fora do que Jesus ensinou aqui. Ensinar, pregar, para que as pessoas creiam. Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma batismal. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mas, para pessoas salvas, para pessoas que morreram para o mundo, pessoas libertas, pessoas livres das coisas mundanas, daquilo que envaidece, daquilo que corrompe, daquilo que macula, daquilo, irmão, que fere a santidade de Deus no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Oh, irmão, o batismo é para pessoas nessas condições, pessoas livres, e não para pessoas vivas. É para pessoas mortas, pessoas que morreram para o mundo. Ensinando-as, agora sim. Olha que interessante, irmão. Olha que interessante. Olha como os pastores estão fazendo tudo ao contrário, tudo ao inverso do que de fato Jesus ordenou para fazermos. Tudo por causa de uma correria, em busca de candidato para não passar 1 ou 2 batismos em branco sem levar candidato. Com medo de ser tirado da congregação. Então eles fazem tudo ao contrário do que Jesus ordenou. Veja, portanto, ide, ensinai todas as nações,
Ensinou. Logicamente que dentro disso daí vem o crer, que está lá em Marcos 16:15. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ou eu diria, ide, pregai o evangelho, ensinai o evangelho a toda criatura. Quem crê, uma vez que o crê, vem pelo ouvir a palavra. Quem crê, aí diz, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Aí diz, ensinando-as, olha só, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensina-se para que elas creiam em Jesus, elas aceitam o batismo e agora vem o ensinamento para guardar tudo isso concernente à vida após o batismo. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ensina primeiro, prega primeiro, para que elas creiam em Jesus. Crendo em Jesus, sentirá a necessidade de cumprir os mandamentos de Jesus. E ser batizado é um dos mandamentos de Jesus. Pois ele disse para João, quando João se recusou a batizá-lo, dizendo que ele é quem deveria ir a Jesus, para Jesus o batizar, e não Jesus vir a ele. Jesus disse, deixa por enquanto, João, para que se cumpra toda a lei, para que se cumpra toda a Escritura. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Ensinando a guardar todas as coisas, irmão. Todas as coisas. Tudo concernente a Jesus, ao batismo, à vida após batismo. Hoje nós vemos tudo ao contrário. Se batiza primeiro, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque tem que cumprir, tem que obedecer uma meta. Tem uma meta a ser cumprida. Senão corre risco, corre perigo de ser tirado da frente da congregação. E aí se afirma que são um número de pessoas que foram salvas, novos salvos. Oh, irmão, nós sabemos que isso não é verdade. São apenas um número de candidatos que desceram ao batismo. Muitos deles sem serem salvos, esperando que se salve depois do batismo. Mas nós lemos um versículo em Atos dos Apóstolos sobre o eunuco da rainha Candace, onde aquele homem, aquele eunuco, vindo de Jerusalém, estava no seu carro, na sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, onde Filipe o acompanhou, amando do Espírito Santo, e então, perguntando se ele entendia o que estava lendo, ele disse, como entenderei se não há quem me explique? Olha a necessidade de se ensinar. Olha a necessidade de se pregar sobre Jesus, para que as pessoas creiam. E ele estava lendo no capítulo 53 de Isaías, onde falava de Jesus sendo ferido.
E então Filipe começou a falar, começou a pregar para aquele homem. Ele começou a pregar para o eunuco. E esse eunuco, ele creu. Ele creu em Jesus. Ele creu, irmão. E Filipe não perguntou se ele queria ser batizado. Mas quando Filipe estava sentado no carro com ele, pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus, de Jesus, para esse homem, quando ele chegou perto de um pé de água, ele parou o carro por conta própria e disse: aqui está a água, o que me impede de eu ser batizado? O que me impede que eu seja batizado? Sabe o que Filipe disse para aquele homem, irmão? É lícito se crê de todo o coração. O batismo só é para quem crê, só é lícito, só é permitido para quem crê de todo o coração. Não é parcial, não é crer pela metade, não é crer um pouquinho, não é crer um pocão e um pouquinho não crer. Não, irmão, o batismo é lícito se crê de todo o coração. E é isso que os pastores não estão pregando. Não estão passando para os candidatos ao batismo. Estão batizando de qualquer maneira, só porque mostrou fé um pouquinho só. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água. Tanto Filipe como o eunuco o batizou. Mas é lícito se crê de todo o coração. O batismo só é lícito, só é permitido para a pessoa que crê de todo o coração. Não é parcial, não é pela metade. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que Deus nos guarde, que Deus nos converta. Que Deus nos dê direção para cumprir verdadeiramente a palavra de Deus, como ela é. E não levar as pessoas vivas para serem sepultadas. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.